A herança dos bruxos havia sido perdida na Costa Sul por muitos anos, por isso Leylin não achava que teria tanta sorte a ponto de poder encontrar um remédio tão facilmente. Além disso, ele não quis revelar seu trunfo. Eu tenho medo de não ter escolha a não ser confiar no Great Magus Serou. Leylin coçou o queixo, andando enquanto ponderava sobre isso. Como um Varlock 4 no nível da Estrela da Manhã, o grande mago Serou deve ter certos métodos para resistir aos efeitos colaterais emocionais que os afligem. A poção de tranquilidade de antes era uma prova disso. Leylin planejou encontrar alguns vestígios ou ruínas que foram deixados para trás por ele, e esperamos descobrir algo. Leylin, que já havia se decidido, seguiu para a camada externa da Porta de Ferro da Brambris. Ele precisava urgentemente de alguma informação ou notícia sobre o grande mago Serou. A partir disso, ele seria capaz de encontrar alguns métodos para se aliviar dos efeitos colaterais de sua linhagem. Nosso convidado está planejando sair daqui já. Assim que Leylin planejava deixar a Porta de Ferro de Brambris, ele foi repentinamente parado por uma pessoa estranha que usava um capuz. Quem é você? Eu não te conheço. Leylin, cuja aparência agora era de um homem de meia idade com uma aura perigosa emanando dele. A pessoa que ele estava enfrentando definitivamente poderia sentir isso. Ele era atualmente uma presa que havia sido marcada por uma criatura antiga, e suas duas pernas começaram a tremer involuntariamente. Esperar! Esperar! Meu senhor, eu não tenho mais intenções. A pessoa estranha começou a agitar seus braços. Para provar sua identidade, ele até produziu um disco de metal e mostrou para Leylin. Na superfície do disco negro, um símbolo da coroa de ferro havia sido gravado profundamente. Não havia ornamentação, e o estilo no qual havia sido esculpido era de linhas lisas e firmes. Alguém da coroa de ferro. O tom de Leylin se tornou menos agressivo, e sua aura também se acalmou. Ele avaliou o homem estranho, que também era um mago oficial. O que você quer de mim? Meu senhor! Nós da Iron Crown somos extremamente respeitosos e humildes em relação aos muitos poderosos magos. Para ser sincero, no momento em que você entrou no mercado, já tínhamos notado você. A pessoa estranha fez uma reverência para Leylin. Por favor, venha comigo. Leylin coçou o queixo e seguiu atrás dele. Das ações dessa pessoa, Leylin poderia supor que a coroa de ferro já havia descoberto sua verdadeira força. Então, novamente, como governante desta área, um grau 2 magus como ele poderia facilmente atrapalhar a vida cotidiana aqui, se ele não fosse monitorado. A Iron Crown deve ter desenvolvido algum tipo de método de sondagem. Como você me achou? Leylin, que estava por trás da pessoa estranha, não pôde deixar de fazer essa pergunta. Depois de ouvir essa pergunta, a pessoa encapuzada na frente deu um tapinha orgulhoso na bolsa em sua cintura. Asterisco Shield. Asterisco uma sombra negra imediatamente se arrastou até o ombro dele. Este era um ser de alta energia que era semelhante a uma toupeira, com olhos que brilhavam como safiras brilhantes. Ao olhar para o corpo de Leylin, não pôde deixar de tremer, chegando a enfiar a cauda entre as pernas. Perdoe-me. O homem encapuzado acariciou a cabeça do ser parecido com uma toupeira para consolá-lo. Este é o meu companheiro mágico ao longo da vida, um Crone Mouse. Crone Mouse tem uma consciência elevada de espíritos poderosos. Assim, consegui assumir o comando e me tornar líder da equipe de defesa da Iron Crown. Leylin olhou para a toupeira no ombro deste líder, um olhar de compreensão em seus olhos. Para ser capaz de fazer essa criatura que já foi extinta seu animal de estimação, parece que você tem muita sorte. Um animal de estimação ou companheiro mágico de magus não era apenas uma montaria. Eles precisavam assinar um contrato estrito de espírito e só podiam ter um animal de estimação ou companheiro mágico em toda a sua vida. Não só muitos animais de estimação mágicos de alto nível têm incrível poder de batalha, eles também poderiam melhorar a magia ou o corpo de um magus. Foi dito que alguns animais de estimação mágicos lendários foram capazes de ajudar os magos a romper os gargalos. Leylin estava procurando por um animal de estimação mágico que fosse completamente compatível com ele, mas, infelizmente, tal coisa era difícil de encontrar. Só se podia confiar na sorte. Como resultado, Leylin ainda não tinha tomado uma decisão sobre seu animal de estimação.
O Clone Mouse não tinha habilidade de lutar e não tinha nenhuma habilidade especial que pudesse aumentar o poder de sua magia ou sua resistência a magias. Sua magra capacidade de sentir as coisas foi basicamente inútil. Este mago havia abandonado completamente todas essas possibilidades em favor de obter uma habilidade poderosa na detecção, e era difícil determinar se ele havia ou não feito a escolha errada. Leyline seguiu o líder da equipe de defesa em uma sala privada que foi aberta por outros magos. Estava extremamente quieto e havia alguns magos. Parecia que a entrada estava bem vigiada e só estava aberta aos membros. Bem, você pode me dizer por que você me trouxe aqui agora? Vou te dar 5 minutos. Leyline estava ficando um pouco irritado. O líder, que percebeu isso, rapidamente se lançou no tópico principal. Se eu não estiver errado, você já deve ter entrado no nível 2, certo? O líder da equipe parecia estar investigando quando ele perguntou. Ao ver Leyline admitir isso permanecendo em silêncio, ele se endireitou ainda mais em sua excitação e curvou-se mais uma vez. Na costa sul, os magos de nível 2 eram o nível absoluto mais alto, e eram os líderes de academias de larga escala ou os manejadores de poder nas famílias. Não importava para onde fossem, eles desfrutariam de tratamento reservado a convidados de honra. Ó venerado Sr. Rank 2 Magus! Nós da Iron Crown realizamos recentemente um pequeno encontro comercial entre os magos altamente classificados. Vendo que você não parecia muito satisfeito, eu esperava que você pudesse obter o que queria lá. O líder começou a explicar e um olhar de compreensão brilhou nos olhos de Leyline. Em geral, embora os recursos na Costa Sul fossem bastante abundantes, isso era apenas para acólitos e magos regulares. No momento em que um foi promovido para se tornar um pico de classificação um Magus ou até mesmo um Rank 2 como Magus Leyline tinha sido, seria difícil encontrar um mercado que pudesse atender às suas necessidades. Assim, as reuniões de comércio realizadas por indivíduos, nas quais somente magos de certo nível eram convidados, tornaram-se populares. Muitos magos retomaram seus hábitos de usar itens materiais para fazer negócios depois de serem promovidos a um ranking mais alto, trocando itens pelo que eles precisavam com os magos com o mesmo nível de força que eles. Antes, Leyline não tinha poder e não estava qualificado para participar. Agora, porém, ele fora especialmente procurado e convidado. Este é um evento comercial organizado pela Iron Crown? Quando é? Onde será? Questionou Leyline. Ele já tinha planos de dar uma olhada lá. Reunir-se com outros magos com o mesmo nível de força que ele seria extremamente útil para ele, e nesse tipo de ambiente, a aparência de itens incríveis era quase certa. Estamos extremamente honrados em ter você participando. Vendo que Leyline havia concordado, uma pitada de alegria apareceu em seu rosto. Com as duas mãos, ele passou um cartão preto para Leyline. O evento de negociação será realizado 3 dias depois, e o endereço está no cartão. Quando chegar a hora, você só precisará trazer o cartão e chegar ao local a tempo. Além disso, os sábios da Coroa de Ferro gostariam de ter uma longa conversa com todos os que são pelo menos 2 magos antes da reunião de comércio. Você definitivamente não ficará desapontado. Este líder forneceu mais notícias, que pareciam ser a parte mais importante deste convite. Uma reunião com eles? Leyline ficou surpreso. Os sábios da Coroa de Ferro não eram naturalmente aqueles que iniciaram a organização, mas eles tinham a força de pelo menos o nível 1 ou até mesmo de 2 magos. Sem essa força, a Coroa de Ferro já teria sido destruída inúmeras vezes por magos que nutriam mais intenções em relação a eles. Posso saber do que se trata? Leyline brincou com o cartão preto em suas mãos. Foi feito de cristal e foi legal ao toque. Havia até anéis gravados nele que se conectavam para formar um padrão intrincado que formava uma grande espada de metal. Eu realmente não posso revelar os detalhes, mas posso dizer que isso tem a ver com o incidente no avião secreto da Eternal River Plains. O líder da equipe de defesa sorriu, mas Leyline começou a ficar nervoso. O incidente no plano secreto da Eternal River Plain? Minha identidade foi revelada? Sob suas roupas, escamas negras se projetavam através da pele de Leyline. No entanto, ele reagiu rapidamente e perguntou sem mudar sua expressão: Você está falando sobre Alistair? Sim.
Ele é o Lorde que traiu a aliança dos Magos da Luz. Com a menção de Alistair, o tom do líder ainda era de reverência para o Magus de nível 2, fazendo com que Leylin assentisse para dentro. Claro, isso tinha a ver com sua postura neutra. Se este líder fosse um mago leve, ele não o chamaria de Lorde, senão ele seria punido pela equipe de fiscalização. Interessante. Muito interessante. Depois de sair da sala privada, Leylin tocou o queixo e um sorriso apareceu em seus lábios. Ele rapidamente desapareceu nas multidões de pessoas. Depois de terminar este negócio, este líder da defesa educadamente encorajou Leylin a participar dos serviços prestados aqui. O que ele fez? Deve-se dizer que esses lugares que foram atendidos para servir magos altamente classificados eram realmente diferentes, seja em termos de comida, bebidas, mulheres ou qualquer outra coisa. Seja lá o que Leylin pudesse pensar, eles poderiam fornecer, e a qualidade também era de primeira. Para organizações de grande porte como essa, qualquer nível 2 do mago valeria a pena. Além disso, Leylin era extremamente estranho para eles, o que despertou sua curiosidade. A Coroa de Ferro, obviamente, não se atreveu a olhar para o seu passado, embora alguns tipos de observações e investigações estivessem definitivamente em andamento. No entanto, Leylin não pagou isso. Este homem de meia-idade com quem ele se parecia atualmente era completamente diferente, e não havia absolutamente nenhuma informação a respeito dele. No momento em que a Coroa de Ferro pudesse descobrir alguma coisa ou ligá-lo a alguma coisa, ele provavelmente teria ido há muito tempo. Mas Alistair. De repente Leylin sentiu como se isso fosse o destino. Ele já estava preparado para deixar este homem ir, mas de alguma forma, ele estava perto de Leylin novamente. Ele pensou ter fugido para o oceano sem fim, mas na verdade, ele escapou para o oeste. Ele é um pouco perspicaz, mas é isso. O desvio feito por um magus de nível 2 não foi tão facilmente visto. De acordo com as suposições de Leylin, provavelmente havia um grau de magus envolvido.